Olá, pessoal. Vamos para um próximo conteúdo aqui chamado de transformações lineares. Transformações lineares é um caso particular de funções vetoriais. Assim como a gente estuda no ensino médio funções de formas gerais, nós temos ali as funções do primeiro grau, né? Deixa eu colocar aqui, né? Por exemplo, uma função f do primeiro grau, função constante, tem várias, né? Então, por exemplo, função constante, nós temos aqui o f de x igual a k. Uma função do primeiro grau ou uma função afim seria uma ax mais b. Então, a gente vai dando nomes a diversas funções aqui, né? Uma função modular, você tem f de x igual ao módulo do x, tá? E assim por diante. Uma função quadrática, né? Ax ao quadrado mais bx mais c. Aí trigonométrica, exponencial, logarítmica e assim sucessivamente. Bom, aqui a gente vai definir o que é, no primeiro momento, funções vetoriais. Então, nós vamos ter, assim como a gente trabalha aqui função, a primeira parte que a gente escreve é assim, né? Funções desta forma, f de R em R. Ou seja, você diz quem é o domínio e onde é que vai estar o conjunto imagem da função. Tá? Você vai pegar valores reais e transforma em valores reais. Isso aqui é uma função, tá bom? A gente estudou ali no ensino médio. Então, as funções vetoriais, a gente vai trabalhar algo mais genérico, né? Mais genérico. Como assim? Você vai pegar aqui uma função f de v em w, tá? Onde v e w são dois espaços vetoriais. Então, uma função vetorial f de v em w é uma aplicação, uma regra, né? Ou seja, a mesma ideia de função que a gente conhece, tá? Uma regra que transforma vetores de um espaço vetorial V, ou seja, vai pegar desse espaço, vetores que estão aqui, e transformar em vetores que está neste outro espaço vetorial. Geometricamente assim, né? Você tem lá, aqui, ó, aqui é o espaço vetorial V, aqui é um outro espaço qualquer, vetorial W, aqui pode ser qualquer que seja um daqueles que a gente está acostumado de espaço vetorial, R2, R3, R4, Rn, tá? Polinômios, matrizes, W do mesmo jeito, tá? Não necessariamente tem uma relação entre os dois espaços vetoriais, tá bom? Aqui nas funções que a gente está acostumado lá no ensino médio, a gente sempre trabalha reais em reais. Aqui não, é um espaço vetorial qualquer em um outro espaço vetorial qualquer. Isso vai depender de quê? Da aplicação que você tem, tá? Então, nesse caso aqui, né, eu peguei um exemplo aqui só para ilustrar, um exemplo bem genérico. Então, seja uma função vetorial que leva vetores do R2 em matrizes 2 por 3. Ou seja, eu tenho um vetor que é lá do R2, qualquer que seja um, tá? E leva em vetores que está lá nas matrizes 2 por 3, duas linhas e 3 colunas. Então, aqui eu fiz um exemplo, mas pode ter uma infinidade de exemplos de funções vetoriais. Então, nós temos, né? Mas a forma é basicamente a mesma ideia aqui, a diferença é que transforma um número em um número. Aqui ele já disse no exemplo que é um vetor do R2 para a matriz de 2 por 3. Então, nós temos aqui genericamente, o f, no caso aqui, é de xy, ou seja, o par ordenado xy, tá? Então, nós temos aqui, vai transformar em uma matriz, duas linhas e três colunas. Duas linhas aqui e uma, duas, três colunas. Aí, cada componente, ou seja, o elemento A1, A1, 2, A1, 3, A2, 1, A2, 2 e A2, 3, aí você pode ter o quê? Cada uma regra, tá? Isso vai depender o quê? Do teu exemplo, do teu experimento, da tua observação, ok? Então, depende do que você tem, tá? Depende do teu exemplo. Então, vamos lá. Então, neste caso aqui, eu não vou fazer algo assim prático, né? Vou colocar algo bem direcionado à matemática, somente uma função que leva vetores que tem duas coordenadas em matrizes que levam para matrizes que tem duas linhas e três colunas. Então aqui eu botei genérico, tá? Já que a gente já conhece várias funções, então eu coloquei aqui, ó, x² mais 3y, ou seja, tem que envolver as duas variáveis,
É claro que se não aparecer nenhuma delas é porque é 0 vezes ela. Tá? Aqui, ó, seno de x menos y elevado a 3x mais y. No caso, esse e aqui, tá? Podia ser qualquer um outro número, mas esse e aqui é um valor que a gente usa em cálculo, é 2,71, ok? Mas e é um número, tá bom? Aproximadamente 2,7. X módulo x mais y, 2x menos 4y e x vezes y. Pronto. Tá? Então, esse aqui. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Vamos calcular aqui, ó, apenas o f de um certo para o ordenado 1, 1. Então, ele vai levar em qual matriz? Aí você vai lá e substitui 1 e 1 aqui. Nós vamos ter igual a 4, certo? E assim por diante. É só substituir o valor numérico. E isso a gente vai usar com frequência. Tá? A ideia é da substituição para a gente encontrar, e a definição é a mesma que a gente trabalha lá no ensino médio de funções. Tá? Os valores que eu substituo aqui fazem parte do conjunto chamado domínio. Tá? E o valor que você encontra, que está transformando esse vetor em um outro, a resultante, que é esse valor bem aqui, tá? Esse valor aqui é chamado de imagem do vetor 1 em 1. Então, continuando aqui, tá? 1 menos 1, aí seno de 0 dá 0, elevado a 3 mais 1, então vou deixar aqui, não precisa, mas se quiser saber o valor exato disso, só pegar uma calculadora, tá? 1 mais 1 módulo dá 2, aí é 2 menos 4, menos 2, e 1 vezes 1 dá 1. Pronto. Então, significa que o vetor 1 em 1 está levando nesta matriz aqui. Então, esta matriz aqui é a imagem do vetor 1 em 1. Ok? Então, eu coloquei de forma genérica. Então, você pode ter uma infinidade de funções em que leva, pode ser o R2 da matriz 2×3, outras regras, outras aplicações, depende da tua aplicação. Bom, pode ser polinômio que leva para R4 e assim por diante, tá? Então aqui eu só coloquei de forma genérica. Aí aqui faltou eu completar, tá? É um espaço vetorial V, e aqui você tem, por exemplo, normalmente é um V minúsculo, que aí tem como imagem um W minúsculo, e aqui você tem uma função F. Tá? Então, nós temos aqui. Então, o que a gente vai ver? Assim como a gente viu e classificou e deu nome a certas funções, por exemplo, aqui, ó, f de x é igual a k é chamada de função constante. Essa aqui é chamada de função afim, modular, quadrática e assim por diante. Tá? Vamos pegar uma que a gente vai ter ela como referência, que é essa daqui, ó, f de x que é igual a um escalar k vezes a variável do momento, que é x. Então, nesse caso, esta função aqui é chamada de quê? Função linear. Ok? Que está linear. É uma expressão linear. O que é uma expressão linear? É uma variável vezes um escalar. Certo? Então, aqui é uma expressão linear. Então, a gente vai estudar, dentre todas as funções vetoriais, apenas aquelas que são lineares. Por isso que está aqui na nossa chamada álgebra linear. Tá? A gente vai estudar somente ela, porque ela tem uma infinidade de aplicações. Então, vamos apenas estudar, nesse momento, aqui em álgebra linear, somente as funções, dentre as funções vetoriais, somente aquelas funções lineares, que para diferenciar o nome a gente chama de transformações lineares. Tá? Mas nada mais é do que uma função linear. Mas aí a pergunta é como é que a gente sabe? Mas em princípio temos que ter esta ideia aqui, ou seja, um escalar vezes a variável x. É claro que você vai ter o quê? Mais de uma variável. Então o que vai acontecer? Então vamos lá, verificar. Então nesse caso aqui, né, transformações lineares. Então tem a definição, mas tem uma forma prática para você olhar e identificar, assim como a gente identificou aquela ali em cima, a função f de x que é igual a kx. Tá? Mas aqui existe uma definição. Então, uma função vetorial, aí eu já vou chamar de t, tá? Porque ela vai ser transformação linear, t de v em w, mas podia ser f. É uma transformação linear, que daqui para frente a gente vai usar esta notação aqui, tá? A notação de TL, para simplificar. Tá? Se, quando você faz a transformação linear ou a função na soma de dois vetores, é equivalente a somar a transformação, ou melhor, a função, a regra, no vetor u e no vetor v e depois somar. Tá? Ou
a função no vetor alfa vezes u é equivalente a você calcular a função no vetor u e multiplicar pelo alfa. Tá? É assim que a gente enxerga a ideia de linearidade. Tá? Então, para todo alfa pertencente a reais, para todo u e v pertencente a v. Então, a gente vai pegar exemplo para a gente verificar o que? Quando que uma certa função qualquer vetorial é ou não uma transformação linear. E no final a gente vai dar uma dica, né, para a gente ver isso daí com um pouco mais de praticidade, tá? Do que ficar sempre demonstrando. O que é mais importante é você saber, dado uma certa função, é ou não é. Tá? Que é justamente porque a gente vai só estudar as que são lineares, as funções. Bom, então vamos lá. Verifique se f, então por enquanto eu vou chamar de f porque a gente não sabe se é ou não uma transformação. A partir do momento que a gente souber que é uma transformação, a gente vai chamar de t. Então verifique se f de v em w é uma transformação linear. Então vamos lá. Então vale lembrar que para verificar tem que satisfazer essas duas sentenças. Mas antes, para que você verifique as duas sentenças, o que foi usado? Você usou o vetor u e v, aqui também, e mais o escalar alfa. Então a gente vai começar assim, ó, para todo escalar alfa e para todo IV pertencente ao espaço vetorial, que é o domínio. Tá bom? Então vamos começar com a parte final. Então nós temos aqui, verifique se a função f de v em w é uma transformação linear. Então nós pegamos aqui, ó, f de R2 em matriz 2 por 2, f de xy. Então vamos começar. Então para todo alfa pertencente a reais, ok. E aí a gente pega dois vetores do espaço vetorial domínio, que é o R2 aqui, tá? Que é o domínio. Ou seja, o vetor U vai ter duas coordenadas, você dá dois valores quaisquer, né? Eu chamei de x1 e y1, então aí a gente muda os índices para o vetor U. Então, para verificar aqui, opa, aqui tem um erro, né? Aqui é um V. Então, o e v, ele pertence, esses dois vetores pertencem ao R2, ao domínio. Pronto. Então, a partir daí você vai lá e faz o quê? Olha para cá, ou seja, você faz primeiro o lado esquerdo. A partir do momento que você finalizar o lado esquerdo, você guarda esse resultado, né? Esse aqui é um pouco mais tranquilo, né? E aí você faz o lado direito e no final você compara. Se der igual, você diz ok, né? Foi satisfeito. Aí você parte para a segunda sentença. Faz o lado esquerdo, depois faz o lado direito e compara. Aí se ok, for satisfeito, você vai lá e também, aí você pode concluir que é uma função vetorial. Tá bom? Então vamos lá fazer isso aí. Então nesse caso aqui, nós temos, ó, tá? Aqui. A função, primeiro o lado esquerdo, f de u mais v, aí eu somo aqui, ó, eu coloco o vetor u, o vetor v, vai lembrar que eu vou somar o vetor aqui dentro, então vou fazer a soma, a partir do momento que eu já tenho um certo vetor aqui, tá? Aí eu vou calcular quanto vale o f de x1 mais x2, vírgula, y, y2. Aí eu substituo aqui nessa expressão, aqui em cima, né? Aqui nessa expressão. Então, nesse caso aqui, é só substituir, ó, o dobro da primeira coordenada mais a segunda, tá aqui, ó, o dobro da primeira mais a segunda, menos a primeira mais o triplo da segunda, menos a primeira mais o triplo da segunda, ó, 5 vezes a primeira e 6 vezes a segunda. Pronto, 5 vezes 6. Aí eu só fiz ajeitar um pouco aqui, o que foi feito aqui? Basicamente, só foi conservado aqui, né? Tá? Então, vamos lá para onde? Para a segunda parte, né? A segunda parte, o que nós temos aqui? Do mesmo jeito, né? F de U mais F de V, aí você substitui o U e o V, aí se faz cada um separadamente, ou seja, vai dar essa mesma expressão, só colocando os índices 1 aqui, e depois coloca os índices 2, tá? Aqui dá para verificar, dá para ver bem aqui, né? Bem aqui embaixo, certo? Tá? É a mesma expressão, tá? É a mesma expressão aqui de cima, só os índices que são trocados, né? Vou colocar o índice 1 aqui e para cá o índice número 2, ok? E aí você vai lá e faz a soma aqui, ó, fiz passo a passo ainda, né? Aqui nós teríamos essa parte aqui ainda, né? Que é da primeira matriz, tá? Esse aqui do mesmo jeito é da primeira matriz, tá? Esse aqui é da segunda e assim por diante.
E aí você faz o quê? O objetivo é verificar se essa expressão aqui ela é igual a esta aqui de baixo. Então, no caso aqui, é só desenvolver, tá? E você junta esse aqui com esse e esse com esse, só para você chegar nesta expressão aqui em cima. Pronto. Cheguei aqui, aí eu escrevo, né? Assim, f de U mais v é igual a f de U mais f de v, tá? São duas expressões iguais. Então, do mesmo jeito, a gente faz para a outra parte, tá? Aí aqui a gente já pode ir mais rápido, né? F de alfa U, aí você multiplica o alfa pelo U aqui, faz a distributiva, né? Deu esse valor, substitui aqui direto, é 2 vezes a primeira coordenada mais a segunda, menos a primeira vezes o triplo da segunda, 5 vezes a primeira coordenada e 6 vezes a segunda. Pronto, tá bom? E aí você vai lá e faz a outra parte, que é o lado direito da igualdade lá em cima, né? Que é o item 2i, é o alfa vezes FU. Então, alfa, f de x1, y1, desenvolve aqui, depois você faz só a distributiva aqui, né? Tá? Pronto, distributiva. Aí você vai ter essa expressão, aí você compara esses dois valores. Aí você verifica que deu o mesmo valor. Assim, f de alfa u é igual a alfa f de u. Tá? Portanto, f é uma transformação linear. Pronto, somente isso. Tá bom? Ok, então seria interessante que também a gente fizesse um que a gente chama de contra-exemplo ou um exemplo que não vai ser o quê? Uma transformação linear. Então vamos partir para essa situação, tá? Então nós temos aqui, dado uma função, a gente pegou do R3 para o R2, então f de x, y, z, então eu tenho aqui o que? 3 coordenadas e transformou em duas, ó, duas coordenadas, tá? Um vetor do R3 para o R2. Então, seja um alfa pertencente aos reais e dois vetores do R3, certo? Ou seja, o vetor U tem 3 coordenadas e aqui é o vetor V também, né? Que tem 3 coordenadas também. E aí, nesse caso, a gente desenvolve f de U mais V, faz a soma aqui de U mais V, tá? Soma as respectivas coordenadas aqui rapidamente, né? Tá? E aí você vai lá, encontra, né, o vetor soma. Aí agora você substitui aqui aonde? Nessa expressão, certo? É a primeira coordenada aqui, mais o dobro da segunda, menos o triplo da terceira, certo? E a segunda coordenada dessa transformação aqui, tá? Dessa regra, é o produto das 3 coordenadas aqui. Então, você pegando essas 3 coordenadas aqui, vai ficar assim, né? Tá aqui o produto delas, bem aqui, tá bom? Aí você segura esse resultado, né? E faz o lado direito da igualdade lá do item I. F de U mais F de V, aí vai dar esse valor, tá? Você desenvolve aqui, ó, pega essa expressão que só troca os índices, né? Para 1 aqui, ou seja, inclui o índice 1, tá? Mas para o F de x2, y2 e 2, você coloca agora para essa mesma expressão o índice 2, nós vamos ter esse valor aqui, tá? E aí você faz a devida soma. Aí o que que você observa, né? Que a primeira coordenada aqui, deixa eu mudar de cor aqui, né? Para não confundir. Então, a primeira coordenada aqui, esse valor aqui, é igual a este, ok? Aí vem a pergunta, esse valor aqui é igual a este? E para alguns casos pode ser, mas se a gente tiver que fazer essa distributiva aqui, né, não vai dar esse valor, tá? Então, como em geral x1 mais x2 vezes y1 vezes y2 mais z1 vezes z2 é diferente desta expressão aqui, então existe U e V tal que f de U mais V é diferente de FU mais F de V. Portanto, F não é uma transformação linear. Tá bom? Então pronto. E aí a pergunta é, como é que a gente só olha direto para a expressão e a gente já sabe sim a gente fazer tudo isso, né? Esse eu acho que seria a parte mais apropriada. E aí é que está o detalhe. Então vamos voltar para cá e aí eu vou fazer uns riscos em azul, apenas se fosse isso aqui. Aqui, pronto, tá? Então, quando eu tenho aqui f do R2 para matrizes 2 por 2, eu tenho que saber aqui que nós temos, tá? Aqui você vai transformar
um vetor do R2 para matrizes 2 por 2, ok? Então eu vou ter, no caso, ou seja, aí você olha para onde? Para a matriz 2 por 2. Aonde é que fica a parte numérica? A parte numérica, tá? Essa parte numérica é o que você vai ter uma expressão, uma regra com as variáveis de entrada, x, y. E, tá? Esses valores seriam os valores numéricos, tá? Que é a regra que transforma o R2 para a matriz 2 por 2, matriz 2 por 2, é que vão aparecer o quê? Expressões lineares. Então, teriam que aparecer o quê? 4 valores numéricos aqui, né? É lógico, seriam valores numéricos se o quê? Se aqui fossem números, tá? Mas você tem que saber aonde que ficam os números o quê? No vetor, Então, se são matriz 2 por 2, são 4 valores numéricos, né? Então, eu vou chamar de quê? Componentes. Tudo bem que a gente já viu um outro conteúdo anterior chamado de componentes, tá? Então, esses 4 valores aqui tem que ser o quê? Expressões lineares. Aí você olha, isso aqui é uma expressão linear. O que é uma expressão linear? É uma combinação linear, ou seja, uma soma de funções lineares das variáveis de entrada, x e y. Então, aqui, ó, 2x é linear? Sim. 1y é linear? Ok, uma soma, combinação linear. Só isso, tá? E o restante do mesmo jeito, ó. Menos x é linear, 3y também é a soma, ok. 5x é linear e 5y também. Tá bom? Então a outra a gente pode olhar também e verificar se ela é ou não linear do mesmo jeito. Com certeza. Então vamos passar para lá. Cadê a função? A outra aqui, né? Então nós temos aqui, ó, f do R3 para o R2, são 3 coordenadas, x, y, z, não importa quantos. Eu vou transformar para o R2, ou seja, 2 coordenadas. Aqui eu tenho 2 coordenadas. Aí você pergunta, ó, aqui, ó, nós temos aqui, ó, x é linear, 2y é linear e menos z. Aí uma soma dessas linearidades. Aqui do mesmo jeito. Aqui eu tenho x, y, z, mas teria que ser uma soma, aqui é uma multiplicação. Ou seja, o grau desse monômio aqui é 3, então não é linear isso daqui. Tá bom? Ou seja, se na expressão ou em alguma parcela das expressões aparecer módulo, alguma coisa quadrática, função exponencial, logarítmica, ou produto, raiz, fração, onde a variável está lá no denominador, aí você já logo automaticamente você consegue observar e diz que não é o quê? Não é linear, tá bom? Então é assim que a gente vai estudar daqui para frente somente as expressões lineares, tá bom? Somente as lineares. Então nesse caso vamos manusear um pouco uma transformação linear, né? Vamos pegar aqui, ó, um exemplo, né? Seja a transformação linear do R2, né, para as matrizes 2 por 2, aí eu peguei um pouco diferente daquela primeira, né, que aconteceu de ser uma transformação linear, e aí nesse caso aqui eu peguei, né, tá? Então vamos verificar se é linear, ou seja, esses 4 valores aqui tem que ser tudo linear, mas é só verificar se é uma combinação linear das variáveis de entrada. 2x mais y, ok, menos x mais 3y também, certo? E 3x aqui é linear e menos y também, a soma, ok? 1x e aqui é 2y, a soma é linear. Pronto. Então, é uma transformação linear. Aí, o que ele está pedindo? Simplesmente para você calcular, apenas para você ficar familiarizado com as transformações lineares, você vai lá e substitui apenas, eu quero saber qual é a imagem do vetor 2 e menos 1. Quando eu substituo 2 e menos 1, quem que eu vou ter como imagem? Quem é a imagem desse vetor? Então, você vai lá, substitui 2 e menos 1 aqui, nas variáveis x e y. Tá? Aí, desenvolvendo, você vai ter que der 4 menos 1 dá 3. Né? Menos 2 menos 3 dá menos 5. Aqui vai dar 6 mais 1, 7. E 2 menos 2 igual a 0. Tá bom? Aí vamos fazer um pouco diferente aqui, calcule, né? Calcule o V pertencente ao R2, ou seja, quem que eu substituo na transformação linear, cuja imagem eu já conheço, cuja imagem, a T de V desse vetor V aqui, que eu não sei quem é menos 4, 9, menos 11 1. Então você sabe que o vetor V, ó, pertence ao... Aqui, ó, você vai colocar como entrada, então como entrada pertence ao
ao domínio. Então, como você não sabe quem é, você vai lá e chama ele de XY, de AB, né, de alfa beta, tá bom? Aí você vai lá e calcula a transformação dele. Ele diz que a transformação linear neste vetor V aqui, o T de V vai dar esse aqui, só fiz substituir no local do V os valores que eu quero encontrar, que eu chamei de x e y. Pronto, tá? Menos 4, 9, menos 11, 1. E a transformação linear, você vai lá e volta para a expressão. A transformação linear é esta aqui. Aí eu quero saber desses valores x, y, né? Se eu tivesse, no caso aqui, chamado de A e B, eu iria colocar no lugar aqui do x e do y, A e B, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou continuar com a mesma variável. Às vezes a gente não muda, né? Só para ficar mais fácil, né? Mais apropriado. Então, pronto. O que é uma igualdade? Então, sempre você vai ter aqui, né, uma igualdade entre o quê? Expressões que estão aqui no contradomínio, certo? Então, aqui é uma matriz 2 por 2 e aqui é uma matriz 2 por 2 também. Você vai lá e iguala os respectivos elementos, né? E aí resolve esse sistema. Bom, sistema novamente, sim. Como já foi comentado, vai aparecer esse sistema até o nosso final ali do curso, tá? De Geometria Analítica e Álgebra Linear. Então, vamos lá. Então, você vai lá, coloca aqui, né? Tá bom? E aí, o que eu fiz? Eu simplesmente, né, peguei essa primeira expressão aqui, tá? E coloquei para cima e já fiz logo o escalonamento, tá bom? Por exemplo, aqui, tá? Essa expressão que vai continuar aqui, esse mais esse aqui vai dar 0, não aparece. 3y mais 2y dá 5y e 9 mais 1 dá 10, tá bom? Para zerar esse 3, multiplica por menos 3 e soma, por menos 3 aqui dá menos 6, menos 1 dá menos 7, por menos 3 aqui dá menos 3, menos 11 dá menos 14. E essa expressão aqui de cima eu troquei, né? Como foi comentado, né? E vice-versa, foi feito aqui assim, tá? Essa troca, tá? Multiplica por menos 2, soma dá 0, por menos 2 aqui e soma vai dar menos 3y. Aí por menos 2 aqui, soma aqui dá menos 6, pronto. Aí detalhe, às vezes você não tem aquele vetor que transforma naquela imagem, né? Naquele valor que você está pedindo. Então, como é que a gente sabe disso? Basta você resolver o sistema. Então, aqui é o y igual a quanto? Aqui você conclui que o y aqui é igual a 2, certo? E lógico, aqui você conclui que é 2 e aqui também. Não precisa você escalonar, né? Se quiser você escalona, vai daria 0, 0, 0, 0 aqui. Tá bom? Aí processo retroativo de substituição, substitui o y aqui em cima, o 2, que dá 4, passa subtraindo, 1 menos 4 igual a menos 3, pronto. Tá? Então, o vetor cuja imagem vai ser o menos 4, 9, menos 11, 1, é esse vetor aqui de entrada que nós temos. Tá bom? Então, tá. Então, vamos para mais uma outra parte aqui, né? Antes que a gente dê continuidade a esse conteúdo de transformações lineares. Então, mas quando a gente define sempre uma certa operação, alguma função, quando a gente define algo, logo na sequência a gente procura trabalhar justamente as propriedades, que no caso aqui são duas. A gente vai usar basicamente a segunda. Mas a primeira diz o seguinte, tá? Se você tem uma transformação linear T de V em W, a imagem do vetor nulo, ou seja, toda vez que você pegar o vetor nulo do espaço vetorial do domínio, a imagem dele vai sempre ser o vetor nulo lá do W. Aí fez uma demonstração. Quanto é T do vetor nulo? Tá? Bem, todo vetor nulo pode ser escrito assim. Um escalar alfa igual a 0 vezes o vetor V, vai dar o vetor nulo. Aí, de acordo com aquela, vamos dizer assim, a primeira não, a segunda parte da definição, você pode colocar o alfa para fora, né, da transformação linear, que é aquela parte, o T de alfa U é igual a alfa T de U. No caso aqui, o alfa aqui é 0 e o nosso U é o V, tá bom? Então, você pode colocar esse alfa, tá? Que até aquilo ali pode ser até considerado uma propriedade. Tá bom? Então, esse 0 vem para fora. E aí, 0 vezes qualquer que seja um valor numérico que você encontrar aqui,
Vale lembrar que isso aqui é um número e isso daqui é um vetor que está onde? Que está aqui, tá bom? Então, esse cara aqui está aqui neste, tá? Aí um escalar vezes V continua também no mesmo espaço vetorial V. Agora é 0 vezes o T de V. Então, esse cara aqui, ele está aqui. Aqui, ó. Aqui no W, tá? E aí 0 vezes um vetor que está lá no W vai dar um vetor nulo, que no caso esse aqui pertence a W, tá bom? E aí tem a segunda parte, que é justamente você pegar toda aquela parte da definição, que vamos colocar aqui, que nós poderíamos ter colocado, cadê ela? Nós temos aqui, né, essa parte aqui, tá? Podemos juntar somente, vamos lá pessoal, então, um pequeno erro aqui. Ok, pessoal, resolvido essa parte aqui na minha caneta. Então, assim, essas duas expressões aqui podem ser consideradas, a partir de agora, quando são satisfeitas, né? Essas duas sentenças, elas podem se transformar em propriedades, que seriam assim, ó, T, colocar junto, ó, de um alfa U mais um beta V, e separar em princípio em duas transformações e depois colocar o alfa para fora da transformação linear, que no caso pode ser feito de uma vez só. Alfa T de U mais um beta T de V. E isso a gente vai usar lá mais para frente, esse resultado, tá? Isso aqui vai ser bem importante para dar continuidade a um outro conteúdo ali em transformações lineares. Então, se a gente tem vários vetores, não somente U e V, então a gente pode estender isso daí. Então, vamos para lá, para a nossa propriedade, que no caso é a nossa segunda propriedade. Cadê? Passei. Vamos voltar para cá, né? Então, nós temos aqui, aqui, pronto. Então, nós temos aqui isto, tá? Se T de V em W é uma transformação linear, tem-se, ó. Ali era apenas alfa U mais beta V. No caso aqui a gente vai colocar para uma quantidade N qualquer de vetores. Então, T de A1, V1 mais A2, V2 mais AN, VN, N vetores. Você transforma em uma soma de N transformações multiplicado pelos respectivos escalares que estão multiplicados no vetor V aqui. Colocar para fora da transformação linear. Então, este resultado aqui, mais para frente, a gente vai usar esse resultado aqui com mais frequência para um outro conteúdo em transformações lineares. Ok, pessoal?